Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer para você Física Todo Dia. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre um probleminha que você pode reproduzir em casa. Pegue uma daquelas garrafas de água e coloque no freezer. Espere um tempo e depois abra para ver o que aconteceu com ela. Mas esta garrafa de água deve estar vazia. Coloque uma garrafa seca de água no freezer e espere. Bom, se você tem interesse em aprender física, já deixa o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal e aperta o sininho das notificações para receber aquele aviso esperto quando tiver um vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Vai ser uma alegria enorme te acompanhar no seu aprendizado. Eu trouxe, então, uma questão com enunciado sensacional nesse tema. Vamos ler comigo aqui o que está escrito na tela? Diz aqui que um estudante contou ao seu professor de física que colocou uma garrafa PET vazia, fechada, no freezer de sua casa. Depois de algum tempo, abriu o freezer e verificou que a garrafa estava amassada. Na primeira versão do estudante, o volume teria se reduzido de apenas 10% do volume inicial. Em uma segunda versão, a redução do volume teria sido bem maior, de 50%. O que esse estudante fez? Ele chegou e falou, olha, diminuiu um pouquinho, acho que uns 10%, mas depois, como diz o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. E ele foi aumentando vários pontos percentuais. À medida que ele foi contando essa história, foi falando para os colegas e chegou a uma redução de 50%, pelo que diz aqui. Para avaliar a veracidade dessa história, o professor aplicou à situação descrita a Lei Geral dos Gases Perfeitos, fazendo as seguintes hipóteses que admitiu verdadeiras. Primeiro, a garrafa foi bem fechada, a temperatura ambiente que era uns 27 graus Celsius e não houve vazamento de ar. Depois, supôs que a temperatura no freezer era de menos 18 graus Celsius. Muitas vezes isso vem inclusive no selo do Inmetro do seu freezer. No caso desse aqui, menos 18 graus Celsius. Outra hipótese é a de que houve tempo suficiente para o equilíbrio térmico. Você colocou a garrafa lá e esperou para ver o que ia acontecer com ela até que ela entrasse em equilíbrio térmico. E, por fim, a pressão interna do freezer tende a ser menor do que a pressão ambiente. O que acontece? Dentro do freezer, a pressão é menor do que a pressão ambiente, porque o resfriamento do ar ali dentro faz com que as partículas fiquem menos agitadas e, com isso, haja uma redução da pressão. Então essa daí é uma premissa que ele vai admitir verdadeira, essa hipótese. Assim o professor pôde concluir que o estudante ele estava correto? Ele estava incorreto? Será que ele falou a verdade em alguma das afirmações dele? Então vem comigo. Todo gás apresenta uma série de propriedades que descrevem o estado dele. Eu gosto de enumerar aqui pressão, volume, quantidade de matéria e temperatura absoluta. A pressão é aquela pressão, a força sobre a área que as partículas que constituem os gases, as moléculas, vão fazer à medida que colidem. Essas partículas agitadas, a gente tem uma certa quantidade de partículas N aqui, elas vão fazendo força na parede do recipiente. Você pode até colocar um medidor de pressão aqui que ele vai indicar a pressão que essas partículas fazem. Este medidor de pressão é muito comum em extintores de incêndio. Aquele medidorzinho que você está vendo ali, ele mede a pressão do gás que está lá dentro. Além de tudo, nós temos o volume do recipiente e também podemos medir a temperatura. Você insere aqui no seu recipiente um termômetro. Este termômetro vai medir a temperatura do gás que está aqui. Mas na nossa conta só vale a temperatura absoluta do gás, aquela temperatura medida em Kelvin, graus Celsius, você não deve usar. Douglas, e aí? Clapeyron encontrou uma equação que relacionava todas essas características do gás. Eu gosto de dizer, eu gosto de isolar a pressão aqui. Mas vamos lá, pressão vezes volume é igual a quantidade de matéria vezes uma constante vezes a temperatura. Essa constante é uma constante universal, chamada constante universal dos gases. Sempre que você for fazer essa conta, essa constante vai dar 0,082 caso você meça a pressão em atmosfera, o volume em litro, a quantidade de matéria em mol e a temperatura em
Kelvin. Então essas são as características que a gente precisa saber. Agora, por que essa expressão é assim? A pressão exercida pelo gás nas paredes do recipiente está relacionada às colisões das partículas com essa parede. Quanto mais partículas eu tiver aqui dentro, quanto maior a quantidade de matéria, maior vai ser essa pressão. Quanto mais agitadas as partículas estiverem, quanto maior a temperatura absoluta delas, maior vai ser essa pressão. Mas, por outro lado, se eu tiver um volume pequeno, as partículas vão estar muito concentradas e vão acabar se batendo demais. Por isso, a pressão é inversamente proporcional ao volume, de tal maneira que a gente consegue equacionar que a pressão exercida por um gás é dada por esta expressão aqui. Mas no que isso pode ajudar a nossa solução do problema? Vamos aqui ao enunciado da questão. Diz aqui pra gente o problema, eu vou ficar pequenininho aqui no canto para termos mais espaço, que a garrafa foi bem fechada a temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Graus Celsius não podemos usar. A gente vai ter de transformar para Kelvin. Então vamos colocar aqui a nossa temperatura inicial T1. Não podemos usar 27 graus Celsius. Douglas, por que mesmo? Porque temperatura absoluta é em Kelvin. O valor disso em Kelvin você obtém acrescentando 273 unidades, o que significa que a temperatura inicial vale 300 Kelvin. Então a temperatura do ar que estava dentro da garrafa no começo era 300 Kelvin. Não houve vazamento de ar. Se não houve vazamento de ar, a quantidade de partículas que eu tenho no início vai ser a mesma que eu vou ter no final. A temperatura do freezer era de menos 18 graus Celsius. Isso quer dizer então que a temperatura final, T2, vai ser igual a menos 18 graus Celsius. Mas quanto vale isso em Kelvin? Para você descobrir o valor disso daí em Kelvin, vai ter de acrescentar os 273. Então você vai colocar menos 18 somado com 273. Fazendo 18, tirando esses 273, você vai encontrar o valor de 255 Kelvin. Então esta será a nossa temperatura final. Não podemos trabalhar com Celsius no estudo dos gases. Continuando, então está aqui nossa temperatura final. E houve tempo suficiente para que a temperatura do ar chegasse a este valor. A pressão interna do freezer é menor do que a pressão ambiente, que era a pressão inicial. A garrafa foi bem fechada à temperatura ambiente e à pressão ambiente. Então vamos lá. A quantidade de partículas inicial é a mesma final, não houve vazamento. E a pressão final vai ser menor do que a pressão inicial, que era de 1 atmosfera. Veja, a pressão no freezer é menor do que a pressão ambiente, que era a pressão inicial do que nós tínhamos. Tudo bem com essa ideia? Agora nós vamos pensar em cima disso daqui. De acordo com o que nós vimos na expressão dos gases ideais, a pressão não é nRT sobre V? Então eu vou escrever exatamente assim. A pressão final vai ser a quantidade de matéria final vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura final, tudo isso dividido pelo volume final. Isso deve ser menor que a quantidade de matéria inicial vezes a constante inicial vezes a temperatura inicial. A constante inicial é ótima, a constante é universal, ela não vai mudar nunca. Isso aqui dividido pelo volume inicial. Observe que a quantidade de matéria inicial é a mesma final. Olha, não houve vazamento de gás. A constante universal é a mesma no início e no fim. A temperatura final vai ser de 255 Kelvin. Então eu ponho aqui 255. O volume final vamos deixar aqui. Isso é menor do que a temperatura inicial, que eram 300, dividido pelo volume inicial, V1.
Agora nós vamos inverter dos dois lados a expressão. Eu vou poder escrever então que V2 dividido por 255 vai ser, maior que, quando você inverte, você tem que trocar ainda a equação, maior que V1 dividido por 300. Vou passar esse 255 para lá. Fazendo isso, eu vou poder escrever que V2 deve ser maior que 255 vezes V1 dividido por 300. Vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar e dividir 255 por 300. O resultado disso, deixe-me fazer uma linha aqui para separar nosso raciocínio, é que o valor de V2 deverá ser maior do que 0,85 vezes V1. Quando você fizer essa divisão, Douglas, e agora o que é que eu faço com isso? A ideia é a seguinte, você vai encontrar que o seu volume V2 tem que ser maior do que 85% de V1. E eu te faço uma pergunta, dá então para reduzir 10%? Vem comigo. Se houvesse uma redução de 10% no volume, o volume final V2 seria V1 menos 10 sobre 100 de V1. A resolução dessa expressão matemática dá 0,90 V1. Se houvesse uma redução de 50% no volume, o volume final seria o inicial menos 50 sobre 100 desse inicial. E o resultado seria 0,50 vezes V1. O que está de acordo com o que a gente viu? De acordo com as hipóteses do professor, o volume final precisava ser maior do que 0,85 vezes V1. Aqui está tudo bem, já aqui não está tudo bem. Então a única situação que poderia ser verdadeira seria aquela da redução dos 10%. Vamos à análise das opções. Diz aqui a opção A, que o estudante falou verdade na primeira, versão, que ele disse que reduziu apenas 10 e depois ele disse que reduziu 50. Então ele falou a verdade na primeira versão, pois só essa redução do volume é compatível com a condição de que a pressão interna do freezer seja menor do que a pressão ambiente. Olha, já estamos com a opção correta. Assim, nós terminamos o nosso problema. Você gostou? Deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal. Mas, antes de eu sair, eu quero fazer um experimento com você. Muitas vezes as pessoas acham que experimento, aquilo que eu consigo ver com os meus olhos, comprova a verdade. Sim, a gente precisa da visualização, mas nem sempre a visualização direta resolve um problema. Dê uma olhada neste objeto. A gente tem aqui um objeto vermelho. Eu vou pegar esse objeto vermelho e vou segurar com muita força na minha mão. Eu vou fazer uma força fora do comum. Vou pegar esse objeto e vou fazer tanta força nele que vai ser capaz de desintegrá-lo. Você acredita nisso? Olha só, você não pode acreditar naquilo que vê. Está bem aqui aquele objeto. Então, cuidado, nem sempre, quando a gente vê, mas eu não consigo ver a curvatura da Terra, ela parece plana. Você está sendo enganado pelo grande raio de curvatura da Terra. Então não seja enganado por isso. A Terra tem sim o formato de uma esfera. Um forte abraço para você e até uma próxima questão.